Boa tarde, gente. Estou aqui para entregar mais uma palavra para vocês, tá? Hoje a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é uma parábola bem conhecida, talvez uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é a história do filho pródigo, tá? A Bíblia vai nos dizer que havia um tempo em que um homem tinha dois filhos e que a um certo momento um dos filhos resolveu ir viver as coisas do mundo e pediu para que o pai dividisse a parte dele da herança para ele partir em busca daquilo que ele queria, tá? Esse filho ele acabou se perdendo, foi delubriado pelas coisas do mundo, entrou no mundo da prostituição, da luxúria e acabou se perdendo, tá? Foi levado por as coisas que o mundo lhe oferecia, tá? Só que houve um certo momento em que ele acabou gastando tudo, ele acabou ficando sem nada. Ele saiu com toda a herança que o pai lhe deu, mas chegou um certo momento que ele se viu numa situação miserável, tá? Ele chegou até mesmo a desejar comer a comida dos porcos, tá? Por quê? Porque ficou sem nada, tá bom? E aí ele começou a reconhecer que ele tinha cometido um grave erro, que ele nunca deveria ter abandonado a sua família, a sua casa, a casa do pai, onde nada lhe faltava, onde ele era respeitado, onde ele tinha uma vida em abundância. E então, em determinado momento, ele acaba querendo voltar, não é? E resolveu voltar realmente, tá bom? Ele se arrependeu e achou que o pai não iria até mesmo reconhecendo ele como filho. Mas, ao contrário do que ele imaginou, o pai acabou recebendo ele de braços abertos, fez até uma enorme festa, um enorme banquete para ele, tá? Para honrar e para comemorar a chegada dele de novo de volta para casa, tá bom? O que é que essa parábola, falei de uma forma resumida sobre essa parábola, ela nos ensina que muitas vezes nós somos realmente levados e conduzidos a tomar decisões na nossa vida que não é o que Deus tem para nós, não é? A vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Então, independentemente do nosso querer, por mais que a gente queira pegar uma rota errada, um caminho que não é aquilo que Deus tem para nós, Ele sempre arruma uma forma de te buscar novamente, tá? Tem aqui uma parte na palavra dessa parábola onde o pai fala: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar-se. Então é exatamente isso que Deus faz, tá? Uma ovelha perdida, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele sempre de alguma forma acaba resgatando, tá? Quando o propósito de Deus é maior na vida de alguém, Deus sempre arruma uma forma de resgatar, de buscar, tá? Mesmo que muitas das vezes isso conduza a situações extremas, tá? Que foi o que aconteceu com esse filho pródigo, tá? Ele tinha tudo, tinha uma vida de rico e acabou ficando numa vida miserável por causa da escolha que ele tinha feito. E muitas das vezes no nosso dia a dia, nos dias de hoje, isso acontece quando nós decidimos fazer a nossa vontade e não fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes nós somos conduzidos a situações extremas, mas para que é que isso acontece? Para que isso gere realmente um arrependimento dentro de nós, para que isso nos possa transformar e fazer reconhecer que não adianta lutar contra a vontade que Deus tem na sua vida. O plano dele sempre é maior para você. Então, não adianta você insistir num erro, não adianta você querer escolher o caminho, porque se você pode até escolher, tá? Deus nos dá o livre-arbítrio. Só que daí nós vamos ter também as consequências, tá? E lá na frente nós vamos refletir sobre essas escolhas e ver que realmente Deus sempre tem o melhor para nós, tá? E aquilo que mais agrada a Deus não é que você erre, todo mundo pode errar, todo mundo tem esse direito. É que você se arrependa totalmente do seu coração e reconheça que é Deus quem comanda o seu caminho. É Deus que está no controle de tudo, tá? E de alguma forma,
quando há um propósito determinado na sua vida, sempre Ele vai arrumar uma forma de te resgatar. Seja através de pessoas, seja através de situações, não é? Quantas pessoas, muitas vezes, vou dar um exemplo bem prático, não é? São pessoas que... Por que é que existem pessoas que têm muito dinheiro e continuam prosperando, e tem aquelas pessoas que têm muito dinheiro e acabam perdendo tudo, tá? Porque fazem as coisas sem pensar. Sempre que nós precisamos tomar uma decisão, primeiramente, nós temos que consultar a Deus para saber se realmente essa é a vontade dele, para que lá na frente a gente não venha a sofrer as consequências, tá? E mesmo assim, muitas pessoas que acham que estão tomando as atitudes certas, elas acabam saindo prejudicadas, porque elas não querem ouvir a voz de Deus. E isso é o mais triste, tá? Aquilo que Deus quer é que gere um arrependimento. E mesmo assim, se a pessoa realmente insistir em continuar no caminho errado, vai sofrer graves consequências, com certeza absoluta, tá? E Deus não quer te ver na miséria, Deus não quer te ver passando necessidades, Deus não quer ver você no sofrimento, Deus não quer ver você na angústia e no desespero, não é? Muito pelo contrário, a vida que Deus tem para nos oferecer é uma vida próspera, de abundância, tá? Uma vida de alegria, cheia da presença de Deus, tá bom? Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de escolher um caminho, saiba primeiro se o caminho é o certo, se a decisão que você está tomando é de acordo com a vontade de Deus, porque quer você queira ou não, a vontade dele é que vai prevalecer, tá? Muitas das vezes a gente escolhe o caminho mais fácil, tá? Mas ele traz graves consequências. Não queira o caminho mais fácil, tá? O caminho da vida com Deus muitas vezes é doloroso, passamos por muita tribulação, passamos sim por momento da aflição, não é fácil, tá? Mas a recompensa e a bonança que Deus te oferece, ela não tem preço, ela é maior do que tudo, não é? Porque o amor de Cristo em você, ele prevalece sempre, tá? Tanto é que, mesmo quando você erra, essa parábola ela é prova disso, quando você erra, Deus tem capacidade de te perdoar, Deus tem capacidade e se alegra com o seu arrependimento, Deus tem capacidade para curar, para libertar, não é? E muitas das vezes a gente acaba errando porque somos corrompidos pelas coisas do mundo, somos levados em engano, tá? Porque é assim que Satanás age, não é? Quando nós estamos fracos de espírito, Satanás também vem com as suas ofertas, com as suas manipulações, às vezes usa pessoas, não é? Às vezes usa situações para te levar e a conduzir a fazer uma escolha errada, não é? E nós, se nós tivermos uma vida em espírito, você consegue estar atento a esses detalhes e fugir dessas situações. Quando você não está vivendo pelo espírito, você vive pela carne, óbvio que você vai cair nas tentações do mundo, óbvio que você vai fazer essas escolhas que não são as melhores para você e vai acabar sofrendo as consequências, tá? Saiba que Deus sempre tem o melhor para você, tá? Nunca troca o certo pelo duvidoso, nunca troca a palavra de Deus, o direcionamento de Deus por aquilo que o mundo te oferece. Tenha sabedoria. Antes de tomar qualquer decisão, consulta a Deus, consulta a palavra de Deus. Ore para Ele te dar um direcionamento, ora para que Ele te capacite, tá? Para Ele te dar discernimento, para que você consiga enxergar as coisas através da visão espiritual, tá? Porque essa é a visão correta que você tem que ter, tá? E Ele sempre te dá uma resposta, tá? Ele sempre te dá uma resposta. Às vezes a resposta, ela não vem no momento que você quer, na data que você quer, no dia que você quer ou que você espera, mas ela sempre vem. Deus sempre arranja uma forma de te trazer uma resposta, não é? Muitas pessoas acabam desistindo de sonhos, às vezes da própria vida, de determinadas decisões que tomaram na vida, porque são fracas e à mínima dificuldade, ao mínimo momento de aflição, acabam se deixando levar pelo desânimo,
por aquilo que realmente o mundo oferece, não é? E isso daí é muito triste, tá? Você tem que ser forte e você tem que estar blindado realmente na palavra de Deus para que isso não aconteça na sua vida. Se já estando com Deus nós passamos por tribulação, imagina quando você não é comprometido, você não tem uma vida em concordância com a vontade dele, não é? O peso das aflições, o peso das tribulações, das adversidades, elas são bem maiores. Por quê? Porque o seu espírito está fraco. Então, a única forma de você reverter algum tipo de situação dessas é realmente através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através do fortalecimento espiritual, tá? Porque a gente sabe que as nossas batalhas, elas não são contra a carne nem contra o sangue, elas são contra as potestades do maligno dos lugares celestiais, tá? E isso é muito real. Mas talvez só quem tenha uma vida em espírito é que vai conseguir compreender aquilo que eu estou falando, não é? Então, se de alguma forma você está passando por alguma situação onde você acha que, ou está se questionando se tomou a decisão certa ou não, se você está no caminho certo ou não, se aquilo que você pretende fazer é o certo ou não, consulta primeiro a Deus. Ele é o teu melhor amigo, ele é aquele que te dá o melhor direcionamento, ele é aquele que caminha com você, tá? E pode ter certeza que quando você colocar a mão, ele vai te abençoar, tá? Você pode não ter nada, mas com Deus você tem tudo, tá? Você pode estar a passar por momentos de dificuldade, mas se você tiver uma vida em Cristo, a sua sabedoria, a sua capacidade de suportar esse momento, ela vai ser totalmente diferente e você não vai se abater tão facilmente, você não vai deixar o desânimo quando sumir, você não vai deixar de acreditar que você é capaz, porque ele, a todo momento ele está te fortalecendo, ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, tá? E ele vai também te proteger de todo o mal. Se houver alguma coisa que estejam praguejando, invejando, tentando fazer para atrapalhar a sua vida, não vai prosperar, porque o poder de Deus ele está sobre você. Eu já falei isso aqui várias vezes. O poder de Deus é maior do que todas as coisas e ninguém pode mudar isso. Então, mesmo que você se tenha perdido, mesmo que você tenha tomado decisões erradas, faça igual ao filho pródigo, se arrependa e reconheça que Deus é o Deus da sua vida, que Ele é aquele que te pode socorrer, que Ele é o único que te pode ajudar, que Ele é o único que te pode trazer alívio, tá? Não deposita a sua fé nas coisas do mundo, naquilo que as pessoas falam, tá? Porque aquilo que Satanás faz é... os ladrões não roubam casas vazias, não é? E muitas vezes os levantes vêm, as pragas vêm, não é? Muitos trabalhos às vezes são feitos, tá? Porque realmente o inimigo ele não gosta de te ver feliz, não te gosta de ver prosperar e vai arranjar formas através de pessoas, situações que acabam te prejudicando. Então, se blinda na palavra de Deus, tá bom? Se arrependa, tá? A palavra de Deus vai nos dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, tá? E é realmente uma alegria quando alguém reconhece um erro e se arrepende verdadeiramente de coração, tá? E começa a agir diferente na vida, toma um posicionamento. E isso é o que Deus quer de você, que você se posicione de uma forma correta, tá? Que você obedeça a palavra dele, que você reconheça que ele é o único Deus salvador e libertador que existe e que ele tem tudo para te fazer prosperar, tem tudo para te dar uma vida de abundância, tem tudo para te fazer alegrar e só isso é que vai te preencher. Alimenta o seu espírito, não quer alimentar apenas a sua carne. É muito importante nós alimentarmos o nosso espírito, porque é isso que nos mantém de pé, é isso que nos revigora, é isso que nos dá força e nos ajuda a caminhar nos momentos de tribulação, tá? Não queira ser um filho pródigo, tá? Analise certinho todas as dificuldades que você tem enfrentado, analisa certinho as pessoas que estão ao seu derredor, se elas são pessoas que estão te influenciando ou que te acrescentam ou não, tá? Porque Deus ele sempre tem o melhor para você e mesmo que você não queira, muitas das vezes, para Ele te poder salvar, para Ele te poder libertar, Ele mesmo cria situações
onde ele mesmo sem você querer, ele tira pessoas da sua vida, tá? Ele só vai deixar caminhar com você quem tiver na mesma visão, quem tiver disposto a caminhar com a mesma visão, com a mesma estrutura, porque só assim é que você vai conseguir vencer, tá? Não vai ficar perto de você quando você tem um propósito, pessoas que não te agregam, pessoas que não são um exemplo, pessoas que nunca acrescentaram nada na sua vida, tá? Muitas das vezes as conversas, as más conversações, elas acabam influenciando, tá? E quando nós estamos fracos de espírito, acabamos sendo levados ao engano, sim, tá? E Deus não tem isso para você. Deus tem o melhor para você, tá? Confie em Deus, tá bom? Se tá precisando tomar alguma decisão ou fazer alguma escolha, tá? Ou se você cometeu algum erro na sua vida e se arrependeu, não tem problema nenhum. Jesus quer te receber de braços abertos, tá? Porque é isso que te salva e que te liberta, tá bom? Não seja um filho pródigo, seja aquele filho que retornou à casa do pai com o arrependimento no coração e reconhecendo o seu erro, tá? E disposto a ter uma vida em concordância com Deus, porque o mundo, aquilo que o mundo te oferece é temporário, aquilo que Deus te oferece é eterno, tá? Então, confia em Deus, confia de todo o teu coração, faz oração, conversa com Deus, porque Ele vai te dar o melhor direcionamento. E hoje é isso que Ele espera de você, tá? Que você procure as suas respostas, que você vá procurar aquilo que você precisa através da palavra de Deus, através daquilo que Ele precisa te falar, tá bom? Porque Deus conversa sim conosco. Quando você faz uma oração e você pede uma resposta e você abre a Bíblia, a resposta que você precisa, ela sempre vai estar lá. Às vezes você pode não concordar com ela, mas Deus te dá entendimento, te dá sabedoria, te dá discernimento, tá? Para você entender a vontade dele. E a vontade dele é que prevalece sempre na sua vida. É a vontade de Deus que está acima de todas as coisas. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que você não queira reconhecer isso, a vontade dele, quer você queira ou não, é aquela que vai prevalecer, tá bom? E uma hora tudo se ajeita, tudo pode ser refeito, tudo pode tomar um rumo diferente, vai depender do seu posicionamento. Se posiciona, se posiciona. Volta para a palavra, volta para Jesus. Sempre eu falo isso porque é realmente o melhor caminho. É a palavra que Ele tem para você diariamente. É isso que te fortalece, é isso que te faz avançar, é isso que te faz prosperar e não importa as dificuldades ou as adversidades. É mesmo assim, mas com Deus, você e Deus são tudo. Você sem Deus, você não é nada. E não se iluda você, não se iludam vocês que de falsas aparências também está o inferno cheio. Quantas pessoas são conhecedoras da palavra, tá? E fazem o que é errado, não é? Não basta conhecer, tem que praticar a palavra, tá? Tem que reconhecer a palavra que Deus te dá, tá bom? Então, não adianta só dizer que é cristão e conhece a palavra se não a pratica, se pois por trás, nos bastidores, está agindo completamente diferente. Tá bom? Então se arrependa enquanto dá tempo, volta para Jesus, porque Ele tem o melhor para te oferecer. A prova vai ser difícil, o caminho vai ser árduo, com certeza. Vai passar muitas vergonhas, com certeza. Vai passar humilhação, com certeza. Mas sempre vale a pena, porque a vitória ela é sempre certa. Deus sempre vai estar do seu lado, te abençoando, te protegendo e te guardando. E isso aí você não pode duvidar. Tá bom? A sua fé, ela tem que estar acima de todas as coisas e a sua confiança em Deus, ela tem que ser maior do que tudo, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que opera milagres, Ele é o Deus que faz a reviravolta nas situações que são necessárias e é o Deus que chega para fazer justiça e para te abençoar,
tá bom? Ele é o Deus que te justifica. Então não se preocupe com aquilo que os outros pensam a seu respeito, se preocupe mais com a sua consciência do que propriamente com a sua reputação, tá bom? Porque o que importa é aquilo que Deus pensa de você, é aquilo que Ele é em você, tá? E a obediência e a fidelidade que você tem com Ele. Você não tem que se justificar para ninguém, apenas creia nele, confia de todo o teu coração, porque o mais ele está fazendo na sua vida, tá bom? E se hoje você está passando um momento de aflição ou de aperto, ou de desespero, ou de angústia, ou então você quer alguma coisa e ainda não conseguiu conquistar, não se abale e não se desanime, tá? No tempo determinado, ele faz todas as coisas e a forma dele trabalhar é perfeita, tá? Não é do jeito que o homem quer, é do jeito que Deus quer, que sempre vai prevalecer sobre a sua vida, tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para entregar para vocês nessa tarde, tá bom? Fiquem todos com Deus, tudo de bom.